Olá, hoje a gente tem mais um podcast do Doutor Pode Falar e eu tenho a honra de receber o Dr. Daniel Wemperlar, médico anestesiologista, professor da UEA, mestre na área de anestesiologia. E a gente trouxe um tema muito pertinente, que é o medo da anestesia. Já tinha tempo que eu queria trazer um médico anestesiologista, porque como eu conheço bem a área, eu sei da segurança da anestesia geral, porque eu ouço isso todo dia. Mas as pessoas não sabem. Então, sempre que elas vão fazer algum procedimento, elas falam, elas não têm medo do procedimento. A primeira frase é: eu tenho medo da anestesia. E para falar do medo da anestesia e desmistificar esse mito, Dr. Daniel Wemperlar vai trabalhar hoje aqui com a gente esse tema. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu queria agradecer quando chamar o podcast por me trazer aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Alô, você que está com chama aqui, você está me assistindo em casa. Muito obrigado pela sua audiência, estar aqui. E é muito importante a gente conversar sobre esse tema de medo e anestesia, porque realmente, como você falou, Kate, inicialmente, a pessoa, quando ela vai submeter uma cirurgia, ela não tem medo de se submeter a uma cirurgia. Ela tem medo da anestesia, né? É uma fala até engraçada, foi polemizado isso em relação ao nosso presidente, quando foi operado o quadril agora recentemente, falou, abre aspas, da cirurgia eu estou muito tranquilo, meu medo é da anestesia, fecha aspas. E eu acho que reflete verticalmente isso, um medo de uma população toda, né? Então, trazer esse tema aqui para a gente discutir talvez desmistifique isso e ajude a você que está nos assistindo em casa a superar esse medo, né, no caso. Então vamos falar de anestesias, tipos de anestesias. A gente vai chegar nesse tema um Perfeito. pouquinho mais para frente, mas medo de anestesia mesmo sente o pai da criança. Então a gente vai começar Perfeito. pela anestesia em crianças. Pode ser dessa forma? Claro, lógico. Porque a gente tem dois medos, um de tomar e outro de deixar o nosso filho tomar. Eu acho que a gente tem mais Perfeitamente. medo de entregar ao filho do que fazer. Não é Perfeito. verdade, doutor? E a gente sabe, né? Eu sei que tem muito exame de imagem que precisa de anestesia, né? Então vamos falar Perfeito. um pouquinho desse exame de imagem nas crianças, no adulto mesmo, no idoso. Como é que acontece? Que tipo de anestesia é essa que as pessoas usam para fazer exames? Vamos lá. Quando a gente fala em anestesia para exames, nós dividimos em 5 grandes grupos, né, que necessitam de anestesia para um exame. Porque a pessoa que está assistindo em casa às vezes não tem essa consciência, não sabe. Você está, por exemplo, dentro de uma ressonância magnética, é um tubo fechado, onde você vai precisar em torno de uns 20 minutos, meia hora, ou às vezes 40 minutos, de uma imobilidade total. O que é incompatível, por exemplo, com a atitude, a cognição, é o entendimento de uma criança. Ficar parado meia hora, 20 minutos dentro de um tubo fechado, né? Às vezes até para os adultos é muito difícil, existem pessoas que são fóbicas, não conseguem se submeter a entrar dentro de um tubo fechado. Nesse aspecto, os 5 grandes grupos são as crianças, que obviamente não vão conseguir ficar dentro de um tubo 20 minutos, meia hora paradas. Pacientes especiais que funcionam como crianças. Tá? Você tem aqueles pacientes que são os fóbicos, né? Aqueles pacientes que não conseguem, mesmo adultos, não conseguem entrar dentro de um lugar fechado. Tem os pacientes que têm movimentos involuntários. Pense, por exemplo, uma paciente com Parkinson que fica tremendo, como é que ele vai fazer uma ressonância de uma mão, imobilidade de uma mão, por exemplo? Né? É um movimento que ele não consegue parar. E talvez o que dê mais pena, aqueles pacientes que têm um dor. Né? Ele não consegue deitar numa maca, numa mesa para fazer um exame. Às vezes ele tem uma patologia de coluna, ele precisa investigar melhor a coluna dele. Né? E ele tem que deitar numa mesa durante 20 minutos, meia hora, com dor naquela coluna. Ele não tem posição. Eu até gosto de contar um caso assim que me deu muita pena. Era um paciente que veio de Boa Vista uma vez. Ele tinha uma dor lancinante de coluna. Ele tinha uma hérnia de disco na coluna e lancinante na coluna lombar. Né? Ele não tinha posição para ficar. Esse camarada ele tinha que dormir praticamente ajoelhado. Ele não conseguia sentar, não conseguia deitar. Você imagina, de Boa Vista para cá, para Manaus, a gente tira mais ou menos em 1 hora de avião ou em 12 horas de carro, né, para quem não tem essa informação. E esse paciente não conseguia fazer essa ressonância para estudar a coluna dele lá em Boa Vista, porque ele não tinha anestesia lá para ficar lá. Ele teve que vir para Manaus fazer a anestesia dele. Só que ele não tinha posição para ficar sentado no avião. Ele não conseguia sentar numa cadeira de avião.
ele teve que vir, não conseguia sentar, teoricamente, numa cadeira de ônibus. E o pessoal do ônibus não deixou ele vir se não fosse sentado. Ele combinou com o motorista de caminhão. Ele veio ajoelhado na carona do motorista do caminhão, abraçando o encosto da poltrona, durante 12 horas, para poder chegar aqui em Manaus e fazer uma anestesia para fazer a ressonância de coluna lombar desse paciente. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção de quem vive no meio. Existe, na verdade, uma população muito grande de pessoas que necessitam de auxílio para fazer exames e elucidar seu caso, né? Então, nesse aspecto, a nossa grande clientela dentro de uma clínica de imagem, dentro de um escopo de anestesia para imagem, são realmente as crianças que se configuram como o maior número de, vamos dizer assim, de pacientes necessitando de exames e que realmente necessitam de uma anestesia para imobilidade durante o exame. E que tipo de anestesia é essa? Bom, quando a gente fala em criança, a criança é vamos dizer assim, uma população especial que tem muita aversão, por exemplo, a tomar uma picada na mão. Para a criança é mais fácil você dizer que ela vai respirar um gás do que ela deixar ter uma injeção. No nosso país existe uma cultura, muitas das vezes, da mãe sugestionar para a criança de que se ela não se comportar, ela vai tomar uma injeção. Se ela não se comportar, ela vai tomar uma picada. E isso está associado a uma ideia de aversão da criança. Ou seja, ela, poxa, o que eu fiz para tomar uma picada? O que eu fiz para tomar uma injeção? Então, assim, é mais fácil para ela entender que ela vai botar uma máscara que, às vezes, algumas já estão associadas a uma inalação, a como chama, uma nebulização, né? Vou fazer um cheirinho, uma fumacinha aqui para você, vai respirar um gás, você vai dormir. Ela tolera essa ideia de estar com uma máscara melhor do que ser uma picada. A criança, muitas das vezes, são comportamentos que não são muito, vamos dizer assim, previsíveis em relação a medicações venosas, muitas das vezes em bolos. Eu teria que colocar uma bomba que é incompatível com cenários de ressonância. Às vezes tem mais soluções de gaiola, mas aqui no nosso cenário é muito mais prático, por exemplo, mais rápido e uma solução muito mais, vamos dizer assim, palatável para todos. Colocar uma máscara, ela vai respirar o gás, né? A gente coloca uma máscara na criança, ela respira um gás. E ela, obviamente, né, ela vai reclamar um pouquinho. E em mais ou menos 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, ela está em plano anestésico, está dormindo e consegue fazer o seu exame durante esse tempo. Daniel, tem algum preparatório para quem vai fazer esse exame? Por exemplo, de imagem. A gente sabe que para cirurgia tem um protocolo para fazer a cirurgia, né? E para imagem, tem protocolo? Na verdade, a gente divide esse protocolo em duas partes. O protocolo ele pode ser específico para cirurgia ou para anestesia. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que vai operar de uma hernia inguinal simples não precisaria estar em jejum para operar uma hernia inguinal simples. Não precisaria. O jejum é dado para anestesia. Ao passo que, por exemplo, a pessoa que vai operar um cólon, por exemplo, ela precisa de um preparo. A anestesia não precisa de preparo, mas ela precisa de preparo para a cirurgia. Então, existe um somatório de fatores nesse protocolo que são relacionados à anestesia e à cirurgia. Para a pessoa que vai tomar uma anestesia, existe todo um preparo. Como, por exemplo, eu acho que o mais importante que todo mundo, vamos dizer assim, leva em consideração é o jejum. Que muitas das vezes ele se torna, vamos dizer assim, desagradável para uma criança fazer jejum. Por isso nós preferimos fazer os exames de manhã, onde a criança já acorda e vai direto para a clínica. Ela realmente reclama um pouquinho de não tomar café, mas logo ela faz anestesia e logo ela volta a alimentar, né? Além do preparo do jejum, a gente precisa, por exemplo, que a criança não esteja gripada, não esteja resfriada, que isso interfere absurdamente com uma anestesia inalatória. Ela pode fazer uma hiperreatividade, ela pode às vezes fechar a garganta, respirar mal, então a gente prefere não fazer anestesia com uma criança gripada. Então, a gripe, se a criança chega, a mãe marcou o exame para fazer a imagem dessa criança. Se a criança amanheceu nesse dia gripada, com secreção, provavelmente vai cancelar. Bom, uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho em relação à consulta para anestésico
eu já deixo a mãe orientada. Olha, a gente não faz exame com a criança gripada. Criança é uma população que está de véspera, às vezes ela está muito bem. Ela brincou, ela foi na escola, ela brincou com o irmãozinho, ela fez a tarefinha dela e vai dormir. No dia do exame, ela pode acordar com o nariz correndo. Isso é uma coisa muito recorrente, é muito comum. E uma mãe bem orientada já sabe, poxa, ela acordou assim, eu não vou nem levar. Porque ela está orientada a saber que uma criança em vigência de uma infecção de viária superior, ou seja, uma criança em vigência de gripe, ela tem um risco aumentado de fazer um evento adverso à anestesia. Então, por esse motivo, ela está orientada a nem levar a criança dela para fazer a imagem. Ela vai remarcar para daqui umas 2, 3, às vezes 4 semanas, quando a criança tiver uma condição melhor. Como que tu explica para a criança na hora? É difícil? Como é que você faz esse approach com a criança? Bom, isso não é uma receita de bolo. O approach com a criança, a gente tem que entender e sentir muito a criança. Cada pessoa, cada indivíduo é um. Cada criança tem o seu modus operandi, ou seja, existem crianças que entendem esse nível de compreensão, de cognição, que eu posso chegar para elas: oi fulano, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel, eu sou seu anestesista, eu vou lhe colocar uma máscara aqui e vou ligar um gás mágico. Você vai para a terra das princesas, você vai para a terra dos cowboys, você vai para a terra dos Power Rangers, lá, sei lá, do Goku, não sei, eu acho que cada criança tem a sua linguagem. E tem criança que não tem cognição absolutamente nenhuma, que eu tenho que falar, eu tenho que explicar para a mãe, e a mãe que está do lado que vai teoricamente fazer algum elo com a criança. Isso depende muito de cada paciente. Eu vou lhe dizer que muitas das vezes o difícil não é nem a criança, porque a criança a gente fala meia dúzia de palavras, ela meio que entende ou não entende, ou concorda ou não concorda, mas muitas das vezes o mais difícil é conversar com a mãe e com o pai. Porque esses vêm, às vezes, muitas das vezes não entendem que o choro da criança, o sofrimento da criança, muitas das vezes é passageiro, vamos dizer assim, uma coisa que, obviamente, para naquele momento a criança está nadando num gás, é uma coisa desconfortável para ela, mas que o benefício daquilo é muito superior àqueles 1 ou 2 minutos de agonia da criança. Esse que talvez seja a maior dificuldade de fazer anestesia para a imagem da criança. Você convencer o pai que aquilo é benéfico para a criança. O adulto dá tanto trabalho quanto a criança ou não? Eu prefiro, engraçado, essa pergunta é uma coisa, vamos dizer, paradoxal, porque eu prefiro, apesar da criança ser uma anestesia mais complicada para fazer em termos de cuidados, em termos de cálculo, em termos de margem de erro, é mais, vamos dizer assim, se eu fosse pedir para fazer, eu prefiro fazer 10 anestesias de criança para imagem do que uma para adulto. Porque o adulto, em relação a isso, dá mais trabalho. O adulto, por exemplo, deixa funcionar uma veia. Muitas vezes ele só tem medo do aparelho, mas ele deixa funcionar uma veia. Eu tenho que é engraçado que a gente faz um protocolo de segurança que a gente também manda ele respirar uma máscara, mas sem, obviamente, o efeito do gás. A gente manda ele respirar oxigênio. Isso é um protocolo de segurança. Adulto que tem fobia, muitas das vezes não consegue nem colocar uma máscara. Ele tem medo da própria máscara. Então, é um protocolo, uma coisa que eu descobri, que eu desvendei. Eu pego a mão dele, seu fulano, segura com a máscara aqui. Segura a máscara, o senhor mesmo vai colocar. Ele não tem medo, ele mesmo coloca. Então, assim, a gente evita um dissabor, uma situação constrangedora, porque muitas vezes, antigamente, eu colocava a máscara no paciente, ele, não quero não, queria desistir, queria ir embora, ele tinha medo até da máscara, muitas vezes. Então, quando ele mesmo se coloca a máscara, ele tolera melhor esse fato, essa pré-oxigenação, no caso. Então, essa é uma das grandes barreiras que eu tinha. A gente, trabalhando muito tempo nesse meio, a gente começa a desenvolver métodos para poder permitir que o paciente mesmo tenha mais conforto durante o procedimento. Injeta um medicamento, muitas das vezes ele já dorme, por aí a gente começa o exame. Tá? O adulto, o adulto fóbico, a gente muitas das vezes negocia algumas coisas. Eu tenho que entender o adulto fóbico. Existem vários níveis de fobia durante um exame. Existem adultos, por exemplo, que eu posso chegar e falar assim: seu fulano, eu posso te fazer só um remedinho para você ficar mais zen, mais tranquilo, mais relax e entrar na máquina. Ó, o seu acompanhante vem aqui segurando a sua mão durante o exame. E ele, doutor, será mesmo? Esse aí eu sei que consegue.
Agora tem aquele que fica parado olhando a máquina de longe e não consegue entrar na sala. Esse eu não tenho condição. A fobia dele é tão grande que se eu fizer isso, ele vai acordar no meio do exame e vai querer ir embora. Então isso eu tenho que apagar geral. A gente faz uma anestesia que a gente apaga ele geral. E ele entra na máquina com segurança, obviamente, e faz seu exame. E quais os tipos de anestesia que a gente usa nesse caso? Você falou apaga geral, até eu senti medo. Como é? Quais são os tipos de anestesia que a gente usa? Gente, só para vocês entenderem, o apaga geral é uma anestesia que a gente faz como se fosse uma anestesia geral, só que uma anestesia geral bem leve. Por que eu falo bem leve? Porque é o mínimo necessário para a pessoa ficar dormindo naquele período. Então a gente usa muito pouca quantidade de anestésico geral. Tá? É um lugar onde a gente tem segurança, a gente tem equipamento, a gente tem um carrinho de anestesia. Tá? Então é um lugar que propicia um ato anestésico seguro. Tá? A gente faz a medicação para tirar a consciência da pessoa e depois usa o mesmo gás que a gente usa nas crianças com a pessoa dormindo. Então ela não toma consciência que ela inala o gás, por exemplo. E enquanto o gás estiver ligado, ela vai se perdurar na anestesia. A partir do momento que acabe o exame, se desliga o gás e a pessoa começa a despertar. Ela desperta em 5 a 10 minutos, dependendo de cada paciente. Já que a gente chegou nas anestesias, quais os tipos de anestesia e quanto que é? Por exemplo, eu ouço muitas pessoas falarem que elas têm medo de anestesia geral. E eu conheço um pouco, sei lá, anestesia geral é a mais segura que tem. Vamos desmistificar isso, doutor? Vamos falar um pouquinho de anestesia geral? Vamos falar de segurança e anestesia, né? Anestesia, Eu acho que vale a pena a gente falar. Quando a gente fala na questão de óbitos, mortalidade, que seria o grande medo da pessoa, meu Deus, eu vou tomar anestesia, eu vou morrer. A gente tem que entender que existem estatísticas. É feito um cálculo em relação a isso. Né? Tudo hoje em dia no mundo, principalmente o americano adora estatística, né? Então o americano faz um cálculo em relação a isso e ele fez mais ou menos uma prévia. Eu fui ver antes de gravar com vocês aqui, saiu um artigo no Lancet agora em 2022, eles fizeram até um artigo chinês, que eles pegaram todas as anestesias feitas na região de Hubei, que é uma região altamente populosa da China, de 2017 a 2022. E eles fizeram mais ou menos um torno de umas 90 mil anestesias nesse período, né? Quase 100 mil anestesias aí. E o índice de óbito deles foi de 6,4 a cada 100 mil pessoas. Isso faz um pool total, ou seja, paciente grave, paciente vítima de acidente, paciente vítima de infarto, tal, tudo que fossem colocar na mesa de cirurgia. Não teve discrepância em relação a isso. Se você fosse fazer um pool só de pacientes que não tem nenhuma doença, pacientes normais, sadios, essa estatística cai para mais ou menos de 0,3 até no máximo 1. O estudo britânico de 2022 colocou de 1 a cada 100 mil. Para vocês terem uma noção, vamos comparar isso a um outro evento. Existem eventos que matam mais que isso. Sabe quais são? Por exemplo, picada de abelha, choque elétrico. Que mais? Acidente, você cai de bicicleta. Sabe qual é a estatística de você estar andando na calçada e ser atropelado e morrer? 1 para 487. Ou seja, é mais fácil você estar andando na rua e ser atropelado e morrer do que você morrer em uma anestesia geral. Matematicamente falando, é muito seguro. A nossa estatística de óbito e anestesia é mais segura do que você ter acidente aeronáutico, no caso, morrer de um acidente de avião. Então, assim, o que isso, vamos dizer assim, mas por que isso de repente ter segurança? Mas o que eu sei não é isso, né? Muitas vezes você se pergunta. Assim como na aviação, a medicina ela progrediu a partir de, entre aspas, acidentes. Por que eu digo isso? Na aviação, cada acidente que você tem é uma escola de aprendizado. Na medicina, as guerras que são, vamos dizer assim, as coisas piores para a humanidade também nos vêm como aprendizado. Então, a partir desses eventos que nós temos, nós começamos a aprender. Infelizmente, existem regras escritas com sangue, tanto na aviação quanto na medicina. E de lá para cá, com o advento de novas medicações, com o advento de novas tecnologias,
Hoje em dia, a nossa monitorização ela é capaz até de dizer qual medicação você está fazendo para o paciente naquele momento. Qual a concentração de medicação que está correndo naquele paciente naquele momento. Essas informações nos dão uma segurança absurda durante a anestesia. Hoje nós temos protocolos, algoritmos para tratar várias intercorrências que no passado eram grandes tabus e eram grandes vilões, tanto na medicina perioperatória quanto, por exemplo, no CTI, etc. Então, toda essa ferramenta atual nos confere uma grande segurança no paciente. Hoje em dia, a anestesia geral é muito segura. Muito segura. Fala para mim, isso foi um marco na medicina, a anestesia? Porque o que que eu penso, né? O que que eu vejo? Imagina lá, muitos anos atrás, fazer um procedimento, fosse ele qualquer, até uma extração de dente sem anestesia deveria ser profundamente dolorido, né? Quando foi que conta um pouquinho da história da anestesia pra gente, que eu acredito que você saiba bem. Quando foi que começou? As pessoas começaram a anestesiar? Como foi que isso aconteceu? Tem uma história? Obrigado pela oportunidade, eu adoro falar nesse tema. A história da anestesia, existe um marco, inclusive, o Dia do Médico nos Estados Unidos é o dia 16 de outubro, né? Que foi o dia da anestesia. Dia 16 de outubro de 1844, se eu não me engano. Agora, o ano perfeito, 44, 45, vou deixar, acho que foi 44, 1844, foi o ano que o William Thomas Green Morton introduziu a anestesia no meio acadêmico, no meio científico, na Harvard. Foi uma cirurgia de tireoide, na verdade foi um grande nódulo cervical, né, que foi ser extraído naquele dia. E até então não se tinha anestesia. Até então, até esse dia, até 1844, o bom cirurgião era o cirurgião rápido. Porque se causava menos dor ao paciente, menos sofrimento. Aquele que tinha um jaleco todo sujo de sangue, o rápido, ele era um excelente cirurgião. Porque ele era rápido e fazia menos dor ao paciente. A partir desse dia, inclusive, todas as técnicas operatórias eram limitadas. Todo o arsenal cirúrgico era limitado, porque só se tinha algumas poucas coisas para se fazer. A partir do marco da anestesia, nesse dia 18 de outubro de 1844, foi iniciada uma nova era na medicina, a era cirúrgica atual, com o advento de novas técnicas assépticas cirúrgicas, com novos arsenais terapêuticos na cirurgia, com novos instrumentais na cirurgia, com novas técnicas operatórias. O cirurgião podia demorar mais tempo investigando alguma área, ou às vezes ligando um vaso que estava sangrando, ou às vezes se preocupando mais com a cauterização, ou se preocupando mais se ele achava algum outro foco de um tumor, do que simplesmente ir abrir, tirar e fechar, né? Então foi o grande marco temporal da cirurgia, foi a anestesia, nesse dia. E desde então, desde o dia 18 de outubro de 1844, não paramos de evoluir na anestesia. Cada dia é o advento de novas tecnologias, novas medicações, novos gases, novos equipamentos que conferem sempre uma maior segurança para o nosso paciente. Eu vou falar uma outra palavra que as pessoas têm muito medo, além da anestesia, né? Hoje é dia da gente acabar com medo, hein, gente? Hoje a Sim. gente vai parar de sentir medo de anestesia, né? Uma outra palavra que as pessoas sentem muito medo: entubação. Pensa numa palavra que a pessoa sente, fulano está entubado, pronto, né? Durante a anestesia tem uma parte que entuba também, certo, doutor? Certo. Vamos falar um pouquinho sobre isso para as pessoas perderem. A ideia é perder o medo. Bom, já que é para perder o medo, a gente vai conversar uma coisa muito interessante. Por que as pessoas... Uma coisa que eu estava pensando, que eu estava estudando anteriormente, por que a pessoa tem medo de anestesia? O medo de anestesia é comparável com o medo de aviação. É engraçado. Sabe por quê? Você entra dentro de um avião, você não tem o controle daquilo. Você tem que sentar numa poltrona e rezar e tenta, pelo amor de Deus, para que o piloto seja bom, para que as condições meteorológicas sejam boas e que o trajeto seja ok. Você não tem o controle. Você não assume a posição de que eu vou fazer alguma coisa para controlar aquilo. Isso lhe traz medo. Quando você deita numa mesa de cirurgia, você não tem o controle. Você está à mercê daquela pessoa que vai lhe anestesiar. Isso lhe traz medo.
Com o agravante, eu não vou ter consciência de nada. Esse é o grande medo. Para a gente desmistificar esse medo, a chave disso chama-se consulta pré-anestésica. Quando você conhece o colega, o profissional que vai lhe anestesiar, metade do medo vai embora. Outros 25% vão embora quando ele lhe explica o que ele vai fazer. Ele tira as dúvidas que você possa ter durante o procedimento. Eu acho que 75%, 80% de todo o medo vai embora numa consulta. Mas voltando ao tema de intubação que você me perguntou. Eu acho que isso veio à tona na época da Covid, porque, teoricamente, todo mundo que era entubado durante a Covid praticamente era uma certidão de óbito. Fulano foi entubado, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Eu acho que foi a grande, vamos dizer assim, vilão da intubação. Onde nós de anestesia, a gente intubávamos há muito tempo. A intubação faz parte de um processo de anestesia geral. Zilhões de anestesias gerais são feitas todos os dias durante o mundo inteiro e nessas todo mundo é intubado. A intubação nada mais é do que passar um tubo que vai conectar um aparelho que vai respirar para você até o seu pulmão. É isso. Por que eu preciso intubar um paciente? Porque as medicações que promovem a anestesia tiram a respiração da pessoa. Eu preciso colocar uma prótese, ou seja, um aparelho que vai ajudá-la a respirar durante a anestesia. É só isso. É um plástico, pronto. Tubo um plástico na garganta. Ponto. Em todo mundo que faz anestesia, nós profissionais de anestesia, é um dos procedimentos mais corriqueiros, mais comuns que tem. É isento, já que é tão comum, já que é tão isso, é isento de complicação? Não. O que acontece de mais comum? Dor de garganta. Top. Pessoa que é entubado, acho que a estatística é acho que 2/3, metade da pessoa que é entubada sente dor de garganta. Temos como fazer? Temos remedinho que a gente faz, anti-inflamatório, a gente pode passar uma geleia no tubo, tal, para tentar diminuir essa incidência. Existem estudos em relação a isso. Mas é a coisa mais corriqueira que acontece. A pessoa às vezes tem um desconforto na garganta porque foi entubada, etc. Tal. Mas é uma segurança enorme que a gente tem. O tubo confere, vamos dizer assim, a intubação na anestesia é um dos fatores que conferem uma das maiores seguranças que nós podemos ter em termos de respiração do paciente. Vamos falar um pouco com as grávidas agora? Porque grávida também fica ali esperando 9 meses pela anestesia dela também. Qual é a anestesia que a gente faz na grávida? Eu vejo que a grávida, ela tá sempre acordada, né? A maioria, pelo menos, na hora do nascimento do bebê. Qual é aquela anestesia que geralmente é praticada na grávida? A obstetrícia é um campo da anestesia em especial, que a gente tem muito carinho. Porque quando você olha para a anestesia em obstetrícia, você está fazendo anestesia em duas pessoas, na mãe e no bebê. Para que isso não aconteça de uma forma muito potente, eu tenho que fazer uma anestesia praticamente só na mãe. Quando você faz medicações na veia, existe o risco de passar para o neném. Então, por isso, nós preferimos fazer a RAC, aquela anestesia nas costas, porque ela fica praticamente restrita à mãe. Não há, ou seja, a passagem é muito pouca de substância para o feto. Então, por isso, por se tratar de um binômio materno-fetal, ou seja, mãe e neném, nós preferimos fazer uma anestesia onde existem várias vantagens. Por exemplo, essa é uma delas, passar medicamento só para a mãe. Outra, a mãe pode ficar acordada para ver sua criança nascer. Tem aquele primeiro contato com o nascimento da sua criança. Isso é muito importante. Na pediatria, elas veem isso, aquele primeiro momento da mãe com a criança. E também quando chama o contato, quando chama muitas das vezes a emoção do nascimento, a primeira criança, né? Etc. Às vezes quando chama coloca a criança para fazer aquela primeira... E coisas que com anestesia geral não seria possível, né? Claro que a anestesia RAC sempre ela é preferencial, né? E ela confere mais segurança teoricamente numa grávida, que é uma população especial. Quando eu estou falando de grávida, ela é uma população especial, onde nós vamos tentar fazer uma anestesia sempre mais segura para ela, que seria a RAC.
certo? Antigamente fazia esse peridural. Hoje em dia, com as técnicas de agulha fina, etc., eu faço menos quantidade de anestésico, tenho o mesmo tipo de anestesia, é mais confortável para a grávida e eu posso dar uma situação operatória para o obstetra melhor do que uma peridural, por exemplo, né? Então, assim, hoje em dia se prefere fazer raquianestesia. Em casos excepcionais, por exemplo, existem casos onde eu não posso fazer uma hack numa grávida, por exemplo, em situações de eclâmpsia grave, onde ela tem uma convulsão, etc. Tal, talvez seja melhor fazer uma anestesia geral nessa grávida. Ela tem que entender que ela está numa situação de gravidade e risco para ela e para o neném. Então, nesse momento, eu tenho que explicar para ela que ela vai ser submetida a uma anestesia geral. Porém, na maioria esmagadora dos casos, a gente conversa com a grávida e tenta fazer uma anestesia que seja melhor para ela e o neném dela. Muito bom. É, tem uma outra área também que as pessoas sentem muito medo de anestesia. É na cadeira do dentista. O anestesista vai lá também? Excelente pergunta, né? Bom, o dentista foi uma especialidade dentro da área de saúde que ele aprendeu a conviver sozinho, ou seja, desde a época da formação dele na faculdade, ele aprendeu a fazer o que a gente chama de bloqueio, ou seja, ele vem com anestesia daquele chama de carpule, né? Que é aquela seringa especial com um rolinho, um tubinho que ele coloca ali dentro. E ele sabe a anatomia dos nervos lá da face, etc, tal, de cada, como chama raiz nervosa, lá como chama de cada dente, e ele consegue fazer uma anestesia regional para que pega. Muitas vezes você é um dentista, poxa, anestesiou minha língua também, não é? Poxa, anestesiou aqui minha bochecha. Poxa, até meu olho tá anestesiado. Quer dizer, são ramos ali que ele faz anestesia que pegam às vezes um pouquinho da língua, às vezes um pouquinho aqui da bochecha, às vezes aqui do nariz. Pode acontecer também, né? E para, vamos dizer assim, fluxo de trabalho dele é excepcional, porque ele pode pegar uma paciente muitas vezes que não esteja em jejum, faz uma comodidade melhor para o paciente que não esteja em jejum. Ele consegue fazer essa anestesia regional e trabalhar dessa forma. E isso foi, vamos dizer assim, durante muitos anos se passando. Eu acho que, teoricamente, o fluxo de trabalho do profissional da odontologia isso é melhor. Ele consegue atender vários pacientes, ele faz uma picadinha, as pessoas toleram de uma forma aceitável o fato de ele dar uma picada. É uma troca justa, é uma picada para todo mundo sentir dor. Então, assim, meio que as pessoas têm esse ideário. Mas existem casos, como eu falei para vocês, pacientes especiais, né? Muitas das vezes existem até crianças que não toleram nem a picadinha e tal, que esses sim nós trazemos para dentro de um centro cirúrgico e fazemos procedimentos sob anestesia geral. Da mesma forma que a gente faz os exames. A gente faz a gente tem um aparelho de anestesia, fazemos uma anestesia nessa paciente geral, passamos o tubo, como eu expliquei anteriormente para vocês, e ele está livre para poder tomar o tempo que ele quiser e fazer o procedimento nesse paciente. Doutor, a gente está quase no finalzinho já. Tem 10 minutinhos só. Passa rápido, né? Poxa, é uma conversa tão agradável. Eu queria que você contasse como começou essa paixão por anestesia, né? De como foi isso dentro do ramo da medicina. Você é professor de Certo. anestesiologia, tem uma paixão, eu digo, ainda maior, porque você não só trouxe para sua vida, como dedica a sua vida a ensinar esse ofício para outras pessoas, né? Então, eu digo que é uma paixão bem maior. Como foi que isso tudo começou para você? Bom, a medicina em si, o fato de você querer ser médico, foi uma coisa que eu trouxe do meu pai. Meu pai também é médico, eu vi ele trabalhar, eu vi a paixão que ele tinha pelos pacientes dele, aquilo foi me inebriando. Eu falei assim, poxa, que coisa legal, que também quero ser médico, etc. Dentro da faculdade de medicina, eu comecei a tomar um gosto muito grande pelas ciências básicas que envolvem anestesia, farmacologia, fisiologia, etc. E aqui um professor me perguntou uma vez, o que você gosta, o que você vai querer fazer? Eu falei, olha, eu gosto muito de fisiologia, de farmaco, etc. E ele falou assim para mim, bom, nesse caso vai fazer anestesia, isso acendeu uma luz, né? Pode ser, né? Eu conhecia outros anestesistas, eu gostava do estilo de vida deles, que era ficar de sobreaviso, perto de um telefone, atender a ligação e fazer e voltar, era um estilo de vida que me agradava.
E quando eu entrei na residência, assim, já queria fazer aquilo mesmo. Quando eu entrei na residência, o fato de eu pegar um paciente acordado, poder colocar ele numa situação que ele pudesse ter um conforto para uma cirurgia, despertasse ele no final, sem dor, e ele pudesse me agradecer por aquilo, eu acho que foi uma das coisas mais reconfortantes na minha carreira. E quando eu vi que eu poderia chegar aqui no Amazonas e poder passar esse conhecimento, agregar com os colegas, poder ensinar aquilo que eu sabia de melhor para outras pessoas, eu achei me chama que era uma coisa que eu poderia somar com a sociedade amazonense. Na verdade, eu vi o papai também ensinando aos outros acadêmicos de medicina, e aquilo também foi uma coisa que acendeu aquela luz, né, do tipo, poxa, eu acho que eu poderia também passar o conhecimento a outras pessoas. E veio oportunidade, teve um concurso aqui dentro da Universidade do Estado, onde eu fiz a prova, fui aprovado. E de lá para cá a paixão só aumentou pela docência, né? Então eu gosto muito de estar com o aluno, de falar com as pessoas e passar muito conhecimento. Que legal. Foi muito bom para a gente conhecer um pouco mais. Eu ainda quero saber um pouco mais sobre anestesia, porque você falou duas anestesias. Você falou anestesia geral, a RAC, e qual é a outra? Tem outros tipos de anestesia? Quais são as outras? Perfeitamente. E se, na verdade, se você for pegar um compêndio, você vai ver que existem N tipos de anestesia. As mais comuns, fala Se pra gente você, quais por são as exemplo, anestesias mais comuns. exato. O que nós fazemos na prática diária, acho que talvez 90 não, dependendo de todo o cenário que você pegue, a gente vai fazer uma anestesia geral, já fazer uma anestesia regional, que a gente chama de regional, hack, mas é regional, né? Pode ser uma hack anestesia, uma peridural. Muitas das vezes aquela pessoa vai operar só um braço, a gente faz o que a gente chama de anestesia de plexo, ou seja, a gente vem aqui no pescoço, nas raízes que vem, que inervam o braço da pessoa. Hoje em dia a gente vai com ultrassom, a gente consegue ver as raízes nervosas com ultrassom e com uma agulhinha ali, fazer anestesia ali, ficar só o braço anestesiado. Esse mesmo raciocínio é válido para uma perna, por exemplo, um paciente que eu tenho uma contraindicação ou não queira fazer, não quero mexer muito com a função dele, eu quero só fazer anestesia da perna, posso fazer uma anestesia no nervo da perna aqui com ultrassom, não é verdade? Às vezes a pessoa vai operar um cisto aqui no dedo, eu posso vir com uma agulhinha aqui e fazer só uma anestesia local aqui no cisto do dedo dela. Muitas das vezes eu posso fazer também só uma sedação. Às vezes o cirurgião fala assim, olha, eu quero mandar esse paciente para casa. É uma cirurgia de muito pequeno porte, não justifica eu fazer uma coisa tão grande dessa, ela vai ficar muito tempo anestesiado, é uma recuperação que talvez não seja tão necessária. Eu quero fazer só uma anestesia local. Ele vem com um anestésico, com uma picadinha aqui, vai resolver com uma picadinha. Mas eu quero talvez trazer um conforto para esse paciente. Eu não quero que ele participe tanto desse ato, que ele não tenha tanta memória prejudicial. Então eu faço uma sedação para que ele se sinta mais confortável, que ele não tenha memória desse período, ele esquece aquele momento e o cirurgião opera como anestesia local. Acabou, ele se lembra que ele entrou no centro cirúrgico, e depois ele se lembra que está no quarto na recuperação e vai para sua casa. Então essa sedação ela é muito boa para tirar uma memória ruim daquele momento, etc. Tal. Então a nossa função no período pré-operatório, na maioria das vezes, é trazer um conforto ao paciente. Seja ele tirando a memória daquele paciente, conferindo uma analgesia, tirando a dor daquele paciente, tanto no pré quanto no pós-operatório. Poxa, que legal, Daniel. Então, a anestesia, na verdade, é um marco. Ela vem para aliviar e aumentar a possibilidade de cura, alivia a dor e traz mais possibilidades de cura em função do tempo anestésico que aumenta, né? A gente tem um tempo anestésico de segurança. Falando de tempo anestésico, qual é o máximo de tempo que eu posso manter uma pessoa anestesiada com segurança? É uma pergunta que todo mundo quer saber, né? E aí, a anestesia pode durar quanto tempo? 1 hora? 2 horas? 3? Talvez 4, 5, 6. Sabe quanto tempo durou o primeiro transplante cardíaco? Foi feito na África, se não me engano, do cirurgião sul-africano, demorou quase um dia. Os cirurgiões estavam exaustos. E a anestesia durou 24 horas.
Então, assim, não existe um limite de quanto tempo que essa anestesia pode durar. O limite ele tá estabelecido em relação às condições que o paciente se permite ficar em anestesia. Ou seja, aquilo está começando a ser prejudicial para ele. Eu estou começando a tirar, o coração dele está começando a bater mais devagar, mais fraco. Eu estou começando a ter que usar mais medicações para fazer a força contrátil dele aumentar. Eu estou começando a ter que. A respiração está ficando difícil dele, o rim está começando a não funcionar mais. Opa, gente, parou daqui. Entendeu? Então, quanto o paciente vai tolerando é um risco-benefício. Claro que, se aquilo depende da vida dele, é uma cirurgia de urgência, grave, está grave, eu vou ter que manter a anestesia o tempo necessário que for para que seja pré-estabelecido condições que ele viva, cirúrgicas no caso. Né? Mas quando é uma cirurgia, no caso eletiva, nós temos que sempre ir avaliando o paciente e vendo a tolerância que ele tem àquele ato anestésico. Existe até uma brincadeira que a gente fala, falando assim, gente, a anestesia não dá condições boas, né, ao paciente. Ela é necessária para que você seja operado. A partir do momento que você não comece, ou seja, não esteja reagindo bem, você começando a ver sinais que o paciente estava... Gente, vamos parando por aqui. Daqui até aqui está tudo bem. Se começar a ir um pouquinho mais do que aqui, talvez não tolere muito bem. Então, o tempo depende muito da condição daquele paciente tolerar. Você falou do uso do ultrassom, achei bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre anestesia e obesidade. Como é que é a anestesia no obeso? Quando eu venho para fazer um grande obeso dentro do centro cirúrgico, eu tenho que ter todo, como chama, um mise en place, todo um preparo. Eu tenho que ter todo um jogo de equipamentos que vai da mesa cirúrgica, que vai desde a mesa cirúrgica que tolera aquele grande obeso até um equipamento de anestesia especial. O carrinho, teoricamente, ele tem que ser um carrinho microprocessado, que consiga ventilar, ou seja, que respirar um paciente dessa magnitude. Eu tenho que entender que o paciente grande obeso, ele é muito difícil da gente trabalhar em termos de tudo. Desde você funcionar uma veia dele, até você conseguir trabalhar a respiração, etc. Tal. São pessoas que estão acostumadas, geralmente, quem trabalha com grande obesidade está acostumado a trabalhar com essa população. Né? Então, são cirurgias que cada vez mais estão se tornando mais frequentes. Cada vez mais cirurgiões estão começando a ter hábito de operar esse tipo de paciente para proporcionar uma qualidade de vida melhor para essa população. Perfeito. Então, assim, é um cenário especial dentro de uma população especial. Agora a gente vai finalizar mesmo. Deu certinho aqui os nossos 45 minutos, não é isso? Bateu, né? Muito obrigada. Quer fazer suas considerações finais? Eu estou muito satisfeita. Eu acho que a gente fez um conteúdo bem interessante, né? Perfeito. Bem esclarecedor. Quer fazer alguma consideração final? Só queria, como chamo, dizer que o medo que a gente tinha de anestesia, ele pode ser suplantado sempre com uma consulta pré-anestésica. Se você tem medo de fazer anestesia, hoje em dia, depois da resolução do Conselho Federal de Medicina, eles praticamente meio que te obrigam a fazer uma consulta pré-anestésica quando você vai fazer um ato anestésico coletivo. Então, nessa consulta, tire todos os medos que você tem. Vá, converse, pergunte. Não saia do consultório com dúvidas. E isso, assim, pelo menos 80% do seu medo acabou ali. E, assim, hoje em dia você está tão seguro para fazer uma anestesia que, teoricamente, o risco é baixíssimo. Existe, mas é baixo de ter um evento adverso. E finalizar sempre agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo informação e cada vez mais contribuindo com a sociedade amazonense.